região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Nós ultimamente temos vivenciado tanta disparidade. Eu queria me ater na reflexão sobre esse pequeno texto, sobre quem dizem ser o Filho do Homem. E quantas visões mirabolantes pessoas não gostam de falar em seus testemunhos. Na verdade, o que eu queria refletir e trago comigo no meu coração com a maior sinceridade é o desejo de ver Jesus apenas pelo que Ele é. Não na ilha de Patmos, como foi visto por João no livro de Apocalipse, no início do livro, em que seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a lã e a neve, seus pés como um latão reluzente, enfim. Era tanta glória que João caiu como que morto. Ou por que não dizer quando foi visto no início do chamado de Isaías, quando ele adentrou-se ao templo e deparou com uma glória indizível, em que os querubins estavam voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É um texto que nós encontramos no início do livro de Isaías, em que ele fala que no dia que havia morrido o rei Uzias, e o povo estava sem saber por causa da morte deste rei, foi quando Isaías adentrou naquele templo e contemplou a glória desse Deus maravilhoso. Já Ezequiel pôde contemplar também as margens do rio Quedar, algo semelhante a isso. E de lá para cá, quantos não falam, quantas vezes não vi testemunhos. Eu mesmo tenho um poema sobre Jesus Cristo que eu acho que foi de uma inspiração sincera. Está no início desse vídeo. E a grande realidade é que eu não pretendo, jamais trouxe no meu coração o desejo de ver coisas mirabolantes, coisas avassaladoras, sobrenaturais. Eu quero contentar-me com aquilo que está escrito, porque no livro de João testifica-se que aquele que guarda os mandamentos desse Deus maravilhoso, esse é o que eu amo. E se eu puder guardar no mais recôndito do meu coração os ensinamentos de Jesus, ou seja, eu não quero vê-lo como um ancião de dias, eu não quero vê-lo com a glória que realmente ele é, eu sei que ele é Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz algo tão profundo, no livro de Efésios, não, melhor dizendo, no livro de Filipenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou de ser Deus, a si mesmo se humilhou e se fez como servo, e padeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o próprio Paulo continua dizendo no capítulo 2 de Filipenses, depois que diz que nós devemos de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não se usurpou de ser, a si mesmo se humilhou, se fez de escravo até a morte e morte de cruz. Mas depois ele continua dizendo: mas o Pai o glorificou soberanamente, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobra o joelho tanto dos que estão nos céus como os que estão na terra e os que estão abaixo da terra. Mesmo mediante um paradoxismo tão grande, porque com certeza, voltando-me a 700 e poucos anos antes de Jesus vir a esse mundo, depois dele ter visto aquela visão avassaladora, abissal, quando adentrou ao templo e viu a glória de Deus,
Já no capítulo 53 do livro de Isaías, ele começa a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor não tinha parecer nem formosura ou qualquer coisa que nós pudéssemos admirar. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Enfim, ele viu a glória sendo humilhado, ou seja, Jesus sendo humilhado numa cruz. Concluindo, eu não pretendo ver Jesus na glória que ele tem. Embora eu saiba que ela existe, eu saiba que ele é o Supremo, o Alfa, o Ômega, mas eu quero ver Jesus através de cada suor que escorreu da sua face, daquele que bateu a porta do meu coração, de como eu conheci antes de entender algumas coisas que estavam aqui. Porque Jesus, ainda que seja Deus, a glória indizível, inefável, ele foi um simples ser humano, um coração cheio de amor, e amou tanto esse mundo que entregou a sua própria vida numa cruz. Eu quero guardar no meu coração cada palavra dita por Jesus, cada momento, e principalmente no final da sua trajetória, cada chibatada, cada momento de dor, de angústia e de sofrimento, aqueles chicotes com bolinhas de chumbo, assim bem como também pedaços de osso que arrancavam a sua pele a cada vez que ele era açoitado. A angústia de carregar aquela cruz pesada numa inglória, sofrida jornada, até chegar ao Gólgota, depois cravado os pés e os pulsos. Esse é o testemunho que calará minha voz e fará-me prostrar-me, porque se não fosse essa misericórdia, eu não estaria aqui. Uns dizem que Jesus, com razão, justa razão, é o grande e temível Deus de Israel, a glória e distinta no céu. Outros dizem que Jesus é apenas um profeta, como está no poema. Jesus é um amigo, meu amigo, e pode ser o seu amigo também.